Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar começando mais uma aula do nosso projeto Laís Online, tá bom? Uma aula de saúde digital, onde o nosso tema de hoje vai ser obesidade, tá bom? A nossa segunda aula sobre obesidade, então se você ainda não assistiu a última aula, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês o link, tá bom? Vocês podem estar assistindo aí a aula da semana passada e toda semana a gente vai estar trazendo conteúdo novo. No caso, nessa semana a gente vai dar continuidade na nossa aula de obesidade. Esse aqui é a nossa equipe. Essa aqui é a nossa equipe. Essas são as disciplinas que são ofertadas no nosso projeto e os horários. E eu me chamo Mário, vou estar aqui conduzindo a aula de hoje com vocês. Eu faço parte da equipe de estagiários de nutrição do Centro de Saúde da ENSP da Fiocruz, junto com a Fernanda, a Gabi Barbosa, a Karina Almeida e a Paula. E as nossas supervisoras são a professora Thaís Lopes, a Érica Guimarães e a preceptora Ana Lúcia Fittipaldi. Nosso tema de hoje, como eu já havia dito para vocês, é sobre obesidade. Na semana passada, a gente veio trazer um pouquinho mais sobre a questão da prevenção da obesidade, algumas causas, e hoje, assim, baseado em algumas perguntas que a gente recebeu, a gente vai estar trazendo as respostas das perguntas do nosso questionário de semana passada, tá bom? E uma dúvida que surgiu foi: a obesidade pode ser genética? E como resposta, a gente trouxe para vocês que diversos fatores podem levar à obesidade e a genética é apenas um desses fatores. O estilo de vida, a forma em que vivemos, é um fator determinante para o ganho excessivo de peso. E os fatores que estão relacionados ao estilo de vida que podem levar à obesidade são sedentarismo, consumo alimentar em excesso, uso de medicamentos e fatores associados à saúde mental. Nisso, a gente vê que, além da genética, existem diversos outros fatores, né, que compõem, que podem levar à obesidade, não unicamente a genética, tá bom? Então, a gente tem que levar sempre em consideração todos esses fatores, todos esses ambientes, todo esse ambiente que realmente pode ser um ambiente obesogênico. Comer 3 vezes ao dia é saudável? Então, pessoal, cada indivíduo é um ser único, com seus gostos, preferências e necessidades. Então, logo, cada um poderá ver quantas refeições ao dia conseguirá fazer, de acordo com as necessidades, podendo variar de 4 a 6 refeições por dia, por exemplo. Não é todo dia, toda pessoa que vai conseguir fazer 3 refeições, algumas vão conseguir fazer 2, algumas 4, algumas até 6. Isso tudo vai ser orientado junto ao nutricionista para fazer uma melhor forma de encaixar todos os nutrientes que você precisa, né, de acordo com as refeições que você conseguir fazer ao dia. O mais importante, caso você faça 4 refeições ao dia, por exemplo, é ter qualidade, conter alimentos in natura, moderação na adição de sal ou açúcar, evitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. No caso do almoço e jantar, buscar ser o mais colorido com legumes e vegetais, por exemplo. E também na sobremesa aí seria interessante, por exemplo, o acréscimo de frutas. Outra dúvida que surgiu para a gente foi: remédios antialérgicos podem engordar? Então, pessoal, muitos antialérgicos têm em sua composição os corticoides, que são substâncias que, consumidas em doses altas ou por um longo período de tempo, um uso contínuo, né, podem causar alguns efeitos colaterais, sendo um deles a retenção de líquido, deixando esse corpo com mais edema, um corpo mais edemaciado, e também ocasionando um aumento de apetite, o que esse aumento do apetite, levando ao aumento do consumo de comida, pode contribuir para o aumento de peso. No caso, somado nessa retenção de líquido, que também aumenta esse peso. Então, e esses medicamentos, a gente vale ressaltar, né, que devem ser prescritos por um médico. Então, não usem medicamentos sozinhos, por favor. Uma outra dúvida que surgiu foi sobre se o IMC é totalmente confiável ou pode ser contestável. Então, pessoal, o IMC é um parâmetro que avalia a composição do nosso corpo. Para esse cálculo, se utiliza o peso corporal e a altura. Na população, em geral, o IMC é um bom parâmetro para identificar o excesso de peso e a obesidade, por um exemplo. O IMC elevado normalmente indica uma quantidade de gordura corporal elevada, estando associado a um maior risco de morbidade e mortalidade. Sendo morbidade um conjunto de causas que podem levar a diversas doenças, e mortalidade está relacionado com fatores que levam à morte. Porém, o IMC não serve para classificar todos os grupos. O IMC, por exemplo, não acompanha a mudança corporal durante o decorrer da vida. Um exemplo do grupo de idosos, que caso
que tem um IMC adequado, mas apresenta alta quantidade de gordura na região do abdômen e pouca massa magra. Ou também no caso de pessoas que malham, pessoas que treinam, se exercitam, que têm uma quantidade maior de massa muscular. Normalmente, esses indivíduos, o critério do IMC não é o mais apropriado para esse tipo de indivíduo. A gente vai ver agora no próximo slide por quê. Se a gente for comparar dois indivíduos com a mesma altura, sendo um deles os dois com o mesmo peso também, e a gente for olhar a composição corporal deles, a gente pode ver que eles podem ter a mesma altura, o mesmo peso, mas a qualidade dessa massa corporal deles é diferente. Enquanto um tem mais massa muscular magra, o outro acaba tendo mais massa gorda. Então, eles na balança podem apresentar o mesmo peso, eles podem ter a mesma estatura, o que no IMC, no cálculo do IMC, daria no mesmo valor para ambos, porém, a gente sabe que o indivíduo com maior quantidade de massa magra, com menos quantidade de massa gordurosa, é um indivíduo com uma qualidade corporal mais saudável, tá bom? Então, isso seria um possível exemplo de onde o IMC não seria o melhor cálculo para se avaliar. O IMC não é, claro, sendo um critério de avaliação para todos os indivíduos. Mas, porém, entretanto, na população em geral, ele acaba sendo um ótimo, realmente, critério de avaliação e servindo propriamente para os seus devidos fins. Uma outra pergunta que surgiu para a gente, pessoal: problemas na tireoide podem levar à obesidade? Então, o hipotireoidismo, que ocorre devido à queda na produção de hormônios T3 e T4, que são hormônios da tireoide, e por favor, não se prendam a esses nomes, mas só entendam um pouco do que acontece no seu corpo, com essa quantidade insuficiente de hormônios, o metabolismo fica mais lento e o corpo acaba consumindo menos energia. E nisso o ganho de peso é normal devido ao metabolismo desacelerado. Você tem uma baixa nesses hormônios, a sua taxa metabólica, você passa a gastar menos energia, e você consumindo uma quantidade aumentada de alimentos ou não, ou mantendo o mesmo consumo calórico e gastando menos energia, você acaba tendo um ganho de peso. Então, mas vale ressaltar que o hipotireoidismo pode ajudar a aumentar o peso porque o paciente gasta menos energia. E se você balancear a ingestão de alimentos, possivelmente não ganhará peso, ou se ganhar, não seria realmente de uma massa gorda. Uma outra dúvida: a menopausa tem relação com a obesidade? Então, pessoal, a menopausa ocorre de forma natural nas mulheres com idades mais avançadas, no qual a mulher para de menstruar. Quando isso acontece, o corpo sofre diversas modificações hormonais, aumentando ou diminuindo a sua produção, levando à alteração corporal da mulher, podendo ocorrer um acúmulo de gordura realmente. A alimentação saudável e a prática de atividade física podem reverter essas alterações, além de melhorar os sintomas associados à menopausa. Pessoal, realmente nesse período da menopausa ocorre uma variação hormonal na mulher e isso pode sim levar a um acúmulo de gordura. Porém, isso não justifica. Você adotando uma prática de alimentação saudável, você praticando exercícios rotineiramente e tendo um estilo de vida mais saudável, você realmente não precisa se preocupar com isso. E claro, fazendo bom acompanhamento com o médico ginecologista e tomando todos os devidos fins. E aqui a gente trouxe para vocês uma leitura recomendada, que é o Guia Alimentar da População Brasileira, e a gente vai trazer para vocês do Guia Alimentar da População Brasileira 10 passos, tá bom? 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, baseado, né, no nosso Guia Alimentar da População Brasileira, que são 10 passos aí que podem te ajudar a prevenir e realmente ter uma melhor alimentação e realmente melhorar o seu estilo de vida. Um desses passos é fazer alimentos in natura ou minimamente processados à base da alimentação, consumir mais desses tipos de alimentos, tá bom? E na nossa aula passada, se eu não me engano, a gente falou e abordou um pouquinho mais sobre quais são esses alimentos. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Limitar o consumo de alimentos processados. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados.
comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia, fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Então, pessoal, sempre fazer uma gestão adequada do tempo, tá bom? A hora de comer é a hora de comer. Vamos dar espaço para isso e vamos realmente respeitar. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente esquece disso, mas vamos ter calma e priorizar as coisas. Outra dica que a gente pode dar baseado no nosso guia alimentar da população brasileira é dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora, evitar realmente fast foods e ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentações veiculadas em propagandas comerciais. E falando nisso, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse tópico para vocês. E o quanto as propagandas realmente de alimentos podem influenciar as nossas escolhas. A indústria de alimentos, pessoal, investe mais na propaganda que na qualidade do que é produzido propriamente. A cor da embalagem, o lugar na prateleira, o influenciador digital, a pessoa que você vê na televisão recomendando tal alimento, nada disso é por acaso, tá bom? Tudo é muito bem pensado para atrair cada vez mais consumidores. Alimentos riquíssimos em sal, açúcar, gordura e aditivos químicos vendidos como sendo saudáveis, induzindo o consumidor ao erro, tá bom? Tudo que vocês veem assim na televisão e propagandas, aquilo ali tem o objetivo de vender, de gerar uma venda para você, de fazer você consumir. Você não vê na televisão uma propaganda do alface, por exemplo. Você não vai ver na televisão uma propaganda da laranja. Olha só essa laranja, que incrível. Olha só tudo que essa laranja faz. Infelizmente, a gente não vê esse tipo de coisa. Mas a gente vê na televisão, nas propagandas, os alimentos realmente cheios de coisa, cheios de magia, quando na verdade são os alimentos mais prejudiciais para a sua saúde e que não devem ser a maior parte da sua alimentação. Você já se sentiu emocionado com determinados comerciais de TV em época de Natal? A indústria usa os bons conceitos sobre alimentação, só que com a intenção errada, com o objetivo de induzir, promover e vender, visando apenas o lucro. E a Anvisa apresentou em 2019 um novo modelo de rotulagem nutricional. O rótulo é um instrumento útil para nos orientar nas escolhas alimentares, por isso ele deve ser claro e objetivo. E aqui a gente trouxe para vocês sobre como vai ficar esse novo modelo de rótulo. Aqui é do lado esquerdo a nossa rotulagem atual, tá bom? Onde a gente vê bem pequenos alimentos ali, algumas informações sobre eles, bem nas letras miúdas, tá bom? E agora com a nova rotulagem proposta pela Anvisa ali com esses sinais mais claros, né, dentro do alimento ali, mostrando realmente algumas informações importantes nutricionalmente falando sobre tais alimentos. E, pessoal, uma outra dica mega importante quando a gente fala sobre obesidade, sobre sobrepeso, normalmente é importante ter um consumo controlado, moderado, equilibrado de açúcar. Mas muitas vezes as pessoas, quando se fala em açúcar, pensam somente no açúcar que a gente coloca no café, aquele açúcar que é de adição, aquele açúcar que a gente vai adicionando, quando na verdade o açúcar está presente em diversos alimentos de maneira escondida, principalmente nos alimentos processados e ultraprocessados, que são os alimentos que a gente já reforçou que não são realmente o ideal para o consumo de vocês. E a gente trouxe aqui para vocês do lado direito uma série de nomes, e não dá para decorar, realmente é muito nome, não se prendam a isso, acho que é até legal se vocês conseguirem tirar um print, tá bom? Tirar um print da tela, vocês vão guardar esses nomes para vocês, ou quando vocês quiserem, vocês podem consultar a aula. São nomes de possíveis formas como o açúcar pode estar presente nos alimentos. Então, todos esses nomes aí, quando você for lá na lista de ingredientes do seu alimento, no rótulo dele, se tiver algum nome desses, pode ter certeza que teve adição de açúcar na composição, tá bom? E, pessoal, a gente trouxe para vocês uma receitinha, tá bom? Dessa vez a gente trouxe uma receita de quibe, não uma receita simples, básica, prática para vocês e que com certeza é uma boa opção para vocês utilizarem no lanche, realmente aí para vocês se envolverem nesse processo da alimentação, se envolverem na preparação dos seus alimentos. E aí é uma boa opção também para o fim de semana para vocês, tá bom? E aqui a gente tem os ingredientes, que usa 500 gramas de patinho ou acém moído,
trigo para quibe, cebola, dente de alho, tomate, molho de hortelã, molho de salsa, um molho de salsa, sal a gosto, uma colher de sopa de pimenta do reino e uma pitadinha de canela, tá bom? Um modo de preparo: primeiro cozinhe em água fervente, aqui saiu, perdão, quinoa, mas você cozinhe o trigo em água fervente, reserve, processe a cebola, o alho, hortelã, a salsa até formar uma pastinha, misture todos os ingredientes numa tigela, temperando a gosto, coloque no refratário untado com azeite, faça quibinhos. Arrume seu quibe na assadeira, faça os cortes com a faca e, por último, leve ao forno para assar em forno médio, tá bom? E depois, vocês, de 20 a 30 minutos, está pronto o quibe. E essa semana, pessoal, uma mensagem para vocês: não espere a motivação para começar, tá bom? Comece para então ter motivação para continuar. Não importa se demorar, o importante é estar na direção certa. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula dessa semana. Semana que vem tem mais, tá bom? Então fiquem ligados aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.